Atenção, senhores passageiros, apertem os cintos, pois a turbulência vai começar. De Mala e Cuia, o Manual do Viajante, versão brasileira Herbert Risos. E aí, seus malas, vocês estão bom? Voltamos! Ai, que delicinha! Para mais um episódio da segunda temporada. Ai, que delícia. Gente, o Juninho não para de chorar, gostoso. menino. Não sei mais o que eu faço com essa Eu criatura. tô chorando de tanto rir. Gente, ele tá rindo todos os episódios. Eu juro que Porque existe assim, gente ó, boa, tá? Não é um realmente, choro de tristeza. As conversas antes da gente começar são sempre muito boas. E aí, assim, o convidado de hoje... Olha, o convidado de hoje é especial, hein? Maravilhoso. E, mais uma vez, alguém O que Senhor eu seguia Jesus Cristo. antes de eu vir aqui pra Irlanda. Então, assim, só estamos Eu acho que eu conhecendo cheguei a uma celebridades. conclusão. A gente pegou a lista do Juninho, de todas as pessoas que ele seguia antes de vir pra Irlanda. E é por isso que hoje a gente trouxe quem? Dalvan! Seja Cuida, muito... cuida! Ai, eu vivi pra isso. Ai, que delícia. Eu amo esse cuida-cuida. De novo. 2, 3. Cuida, Eu amo. Muito obrigado! Prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho mais. Um pouquinho não, vamos começar compartilhando, e vai indo. Isso. E a gente vai conversando Que da nessa minha mala aí história, tem- e a mala tá cheia. A E mala aí tá já muito me cheia. conta, o que tem nessa mala? O que veio com essa mala aí? Do Brasil, bastante coisa. Mas acho que encheu mais foi na Irlanda mesmo. Eita. foi. E tem quantos Aconteceu anos? coisa. Tem quantos de experiência que tem nessa mala aí? Porque aí, meu amor, você vai ver, já tá assim, ó, estourando Tá já, né, o estourando, zíper. tá estourando. 6 anos já, essa mala. Tá. Arrastando. Ah, já tá até sem as rodinhas já. E esses 6 anos sendo aluno? Sendo aluno, como intercambista. estudando Menino, aqui. pensa a Deus, né? Olha esse. O Dalvan é o patrimônio histórico do setor educacional da Irlanda. Educacional. Verdade. Já passou por todas as experiências aí, né? E o interessante é que a gente tem, vamos dizer, os 7 anos, né? Como Aham. intercambista. Então tem ainda um ano, vamos dizer assim, tô no 6. Pra encher a mala definitivamente, Aham. pra estourar o zíper, tem mais um ano. Ai, que delícia. E conta pra gente como que foi essa vinda pra Irlanda, o que é? Que momento que virou a chavinha? Tipo, eu vou pra Irlanda. Perfeito. Eu até tava falando esses dias nos meus stories que eu acho que a gente, quando tá no Brasil se organizando, muitas vezes tem pessoas que falam, ok, eu tenho um objetivo, eu tenho um plano, Sim. por que eu quero fazer Sim. intercâmbio, o que eu quero alcançar com isso. Pra mim, eu acho que eu nunca tive um 100%, tipo assim, é isso que eu quero. Aham. Foi meio que, eu descobri o intercâmbio e falei assim, caraca, eu acho que eu vou fazer isso. Sim. Vamos Aham. tentar. E aí eu comecei a me organizar, a preparar isso em 2016. Uhum. E fiquei 2 anos no processo de pagar a escola, juntar dinheiro, Aham. ver se ia dar certo, se não ia, Aham. as crises que vai desistir, não vou Ai, mais, meu Deus, é muito dinheiro, o que eu tô Sim. fazendo, o que eu tô investindo? Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Exato. E aí em 2018 falei, ok, esse ano eu vou. E aí eu vim pra Irlanda em fevereiro de 2018. Uhum. E nunca cheguei aqui como, ok, eu tenho um objetivo 100%. No início eu achava que eu ia vir pra cá pra trabalhar, recuperar o dinheiro e Sim. ficar rico, né? Aham. Então acho que era esse o primeiro pensamento. Então, ok, eu vou trabalhar, vou juntar dinheiro, vou Sim. pagar o que eu peguei no Brasil, porque eu vim com dinheiro emprestado também. Então objetivo de quase todo todo um mundo. processo aí de Aham. intercâmbio. E aí acho que era uma das coisas que eu tinha em mente logo que eu cheguei. Vou trabalhar, Aham. vou juntar dinheiro, vou tentar viajar. Aham. Claro, melhorar o inglês e conversar inglês e tudo mais, que era uma das coisas que eu vim pra cá pra pensei, ok, possivelmente se eu voltar pro Brasil algum dia, posso crescer profissionalmente, ter uma Aham. carreira, Sim. então acho que era uma das coisas que eu pensava. Mas acho que nunca teve algo assim, ok, é isso que eu quero, né? Esse é o meu objetivo, Aham. é pra isso que eu estou na Irlanda. Acho que eu fui descobrindo isso Ao conforme longo. o meu intercâmbio foi acontecendo, a minha mala foi enchendo. Aham. Acho que foi aí que eu fui entendendo um pouco mais o Que é que eu muito queria com o legal intercâmbio, também, né? né? Você começa a se encontrar em várias posições, Sim. em Exato. vários, até trabalhos, porque vamos falar de trabalho, né, gente? Ah. Porque esse menino trabalhou, rapaz. E eu Você tá maluco. Eu tava lembrando aqui que teve uma época que ele tava contabilizando as horas que ele trabalhava por semana. Se eu não me engano, você estava para chegar no máximo de horas que você já tinha trabalhado numa semana e tava todo mundo no Instagram assim, tipo, ele vai bater ou não, ele vai bater ou não. Tava tipo, fantástico. Tava no horário assim, da novela. Mas vem cá, você tem coluna ainda? Como que. Às vezes vai andar meio torto, né? Ah, Às tá vezes bom. a rodinha da Já tá. Falando de Make-up. trabalho, o que você já fez de trabalho aqui nesse país?
Eu acho que contar é um pouco difícil, vou dizer assim, de tudo que eu já fiz. Eu sempre falo o que eu não fiz, eu não cuidei de criança. Tá. Mas você já fez de tudo Mas um eu já pouco. fiz de tudo um pouco. Teve uma época que eu tava com 5 trabalhos, então... Sim. E ainda estudar, né? Intercalar É. os trabalhos com o estudo. Então, eu tinha trabalho de manhã, porque eu estudava à tarde. Sim. Saía do trabalho, eu ia pra aula, saía da aula, eu ia pro trabalho, eu limpava o escritório depois da aula, de manhã eu trabalhava no hospital. Uhum. Saía do hospital, eu ia pro restaurante, que é onde eu trabalhava de kitchen porter. Fim de Nossa. semana eu trabalhava no café, como Sim. barista, e aí durante esse tempo eu fazia delivery também, entregava comida. Mas qual momento você dormia? Todo mundo me pergunta isso. E Ele Que dormia no ônibus. todo mundo, mas como você vivia? Isso é impossível e tudo mais. Eu tinha poucas horas, claro, né, Uhum. de sono e tudo mais, mas o que eu tentava fazer, né, vamos dizer... Entre esses intervalos, eu sempre ia de bicicleta, então eu tentava matar tempos. Por Aham. exemplo, às vezes tinha um tempinho para descansar, para dar uma cochilada, eu tava lá, vou sentar um pouquinho aqui, eu vou descansar, vou dar uma cochilada. Então, eu nunca pegava transporte público, que acabava demorando mais entre os meus trabalhos. Então, para facilitar, eu sempre ia de Sim. bicicleta para cá e para lá. Mas dormir mesmo, vamos dizer, do restaurante, eu chegava em casa 1 da madrugada, Tadinho. chegava 2. Quando eu comecei a trabalhar de garçom, então eu chegava tipo 3 da madrugada em casa. Sim. Às vezes no sábado, por exemplo, no café eu tinha que estar 7 da manhã de acordar para ir pro café. Então eu Minha dormia santa pouco. quitéria. Aí até você chegar em casa, tomar banho, Sim. se organizar e tudo mais, levava um tempinho aí para realmente Gente, dormir. pensa conciliar tudo isso. Isso porque ele não tinha um Uhum. objetivo certo, mas se tivesse. Eu fico imaginando, imagina se você tivesse um objetivo, Se você ele não tinha tivesse dormido. um objetivo, pronto, pra quê? Vai embora as horas de dormir. Miséria, Exato. saúde, tava boa, assim, chegou um momento que você falou assim, não, vou ter que segurar as pontas. Teve um tempo que eu não tava, vamos dizer, focando, eu tava só trabalhando. Então, meio que eu falei assim, eu preciso decidir o que eu quero fazer, o que eu vim fazer na Irlanda de um Aham. modo geral. Então, eu comecei a cortar alguns trabalhos que eu tava fazendo, ou que eu tinha menos horas e tudo Sim. mais. E aí, comecei a focar só no que realmente eu queria, que era melhorar o meu inglês, que era desenvolver um pouco mais isso. Sim. Porque os trabalhos, por exemplo, que eu tava de cleaner, não desenvolvia o meu inglês. Né? Então, eu já sabia vocabulário, já tinha aprendido aquilo, então eu sempre queria mais. Eu Uhum. trabalhei numa fábrica de frutas também, cortando frutas, mas depois de um tempo era só aquilo, né? Você É. chega lá, faz o que tem que fazer, vai pra E aí você casa. acaba que e é é por isso. dinheiro, né, a lição. Exato. Então, com o tempo, eu fui entendendo o que realmente eu queria. Né? E um dos objetivos, como Sim. eu falei, nunca teve 100%, mas o inglês eu queria. Aham. Né? Era algo que eu queria aprender. E então eu falei, ok, então o que vai me ajudar a melhorar o inglês? São os trabalhos que eu tô ali com o público, por mais que eu não falasse às vezes tanto, mas eu tava escutando muito, todo Aham. dia. Então isso foi uma das decisões para eu ir diminuindo as minhas horas também. Sim. E também o lazer, né? Eu falei assim, ok, eu tenho que Eu preciso conciliar. ter vida, né? Eu preciso ter vida, Aham. exato, não dá só pra trabalhar, porque ao mesmo tempo eu sempre tentava fazer alguma coisa. Meus amigos davam, vamos fazer alguma coisa? Eu, vamos. Às vezes eu tava muito cansado, mas eu falei assim, mas se eu não fizer, eu tô só trabalhando, então eu tô Aham. vivendo e trabalhando. Aham. Então eu sempre tentava conciliar também, né, o meu lazer com isso. E aí depois, com o tempo, eu fui organizando o que realmente era mais vantajoso pra mim, qual o trabalho que Sim. era mais vantajoso, e aí fui largando Entendi. alguns desses Foi trabalhos. ver nesse tempo. E quanto tempo, Juninho, será? Quanto tempo você ficou nesse trabalho todo? Aí vai ver 2 anos. Foi tempo. mais. Foi tempo. Foi tempo. Foi mais. Cristo Não, tipo, Redentor. eu Porque acho que eu parei eu mesmo. assisti ele do Brasil por quase um ano inteiro. Uhum. E ainda quando eu cheguei aqui, ele ainda continuou É, nessa pegada. que eu parei mesmo, acho que foi em 2022. É. Foram Tá 4 vendo, anos. céu? Foram 4 anos que eu fiquei, tipo assim, nessa. É, porque eu lembro quando correria. eu comecei a te seguir, você ainda tinha umas feirinhas que você ia, Sim. não Isso, tinha? Isso. Foi nessa isso. época que eu comecei a seguir ele. É, mas acho que ficou uns 4 anos. No início, tipo, eu Sim. tinha menos trabalhos, e aí, conforme eu fui conhecendo, fazendo network, foi surgindo mais oportunidades. E aí eu Aham. fui encaixando. Teve o período de cortando grama, de jardineiro. É, lembro dessa parte. De Lembro jardineiro, dessa o época. famoso jardineiro. Lembro dessa Né? época. Então teve esse período. E eu só saí, né, depois que eu comecei a trabalhar diretamente com o intercâmbio. Mas antes Aham. disso eu ficava fazendo todos os outros trabalhos. Gente. Foi um bom tempo. Ai, que delícia. A minha cabeça tá assim, imagina, eu não consigo imaginar. Que momento que você, sabe? Porque eu sou a louca de me organizar aqui, porque senão não vai.
Menina, é muita coisa. Tem que ter uma gestão de tempo incrível. Já tinha até andado de bicicleta. Você comia? Você conseguia Acho que comer? não, era naquela vida corrida, né? Que aí você tem que levar Tem o que almoço, o que Aham. você vai fazer. Aí eu sempre falava até que eu mostrava nos stories quando eu ia cortar grama. Sim. O dono da É. casa deixava a comida pronta pra mim. Então meio que eu já ia com as coisas contra você. Essa casa eu tenho comida. Você já ia Esse trabalho, organizando. esse trabalho eu tenho, esse não. Então eu ia você sempre foi organizando muito isso. comunicativo, de conseguir ter acesso Sim. até essas pessoas onde você trabalhava, porque é muito difícil. Sim. Casas, por exemplo, a gente trabalhar e as pessoas ter esse acesso a, vou deixar uma comidinha pra você. Eu falei isso por causa dos cleaners, era pouquíssimas famílias que falavam, vem cá, filha, senta aqui com você pra você comer um Come, negocinho. biscoitinho. Já teve gente que levou pra mim, eu tava lavando banheiro, aí E chegou ainda com isso um ele negocinho assim. conciliava o Instagram. Como? Porque Não- o Instagram dele Ô, gente, ainda então- tinha as informações, e isso sempre foi uma coisa muito legal a respeito do Dalvan, trazer informação do que estava É. acontecendo. Nossa, naquela graças a Deus você época. faz terapia, né, Bem? Mas começou depois. Até porque Começou não tinha depois, já tempo, tava né? A mala encheu, a mala Já encheu, tava não tinha doidinho. tempo pra ter Aí já não terapia. tava mais conseguindo. Eu realmente preciso de ajuda pra me ver aqui onde eu tô. O que tá acontecendo? Mas qual foi a pergunta que você De fez? comunicação, Esqueci. você sempre teve Ah, essa. Isso, perfeito. Acho que sim. Eu sempre tive essa parte mais de comunicação desde a Sim. minha infância. Então, na escola, era sempre eu para fazer as coisas. Os professores, quem vai fazer? Dalvan. Quem vai apresentar? O Dalvan. Tem uma peça de teatro. Quem vai fazer? Quem vai fazer o pai do teatro? É o Dalvan. então, eles sempre me colocavam para fazer as coisas, porque eu sempre fui mais comunicativo, né? Então, tinha eventos, eu sempre fazia. E aí, quando eu vim pra cá também, meio que o inglês, eu fui tipo assim, ok, eu vou conversar o que eu sei falar, o que eu aprendi, Sim. Aham. vamos fazendo. Outro ponto importante que me ajudou muito pra eu chegar aqui e já ter meio que uma base de trabalho, casa e Aham. tudo mais, foi que eu criei meus próprios grupos do WhatsApp, no Facebook, Ótimo. tudo isso eu fui lá e Então criei. foi você que foi o meliante dos grupos Ele de era, WhatsApp. ele era um mobilizador de grupos, Eu era. então ele criava Ah. os grupos e a informação vai indo. Olha Porque, só. porque acontece, na verdade, eu sempre, quando eu comecei a me organizar, eu queria entrar nos grupos, mas estava sempre cheio. Aham. E todos os grupos eu tentava entrar, tá cheio. E aí eu falei assim, o que eu Vou vou ter o fazer? meu. Eu vou ter o meu. É. Vou fazer meu próprio grupo. E aí eu fiz o primeiro, e aí lancei num grupo que eu tinha conseguindo entrar. Olha, esse grupo é de intercâmbio em Dublin. E aí as pessoas começaram a entrar. E aí eu falei, ok, mas esse grupo aqui tá muito disperso, tá com algumas informações que eu acho legal fazer um grupo Aham. diferente. Aí, acomodações em Dublin, casas em Dublin, ou casais na Irlanda, Então solteiros agora a na gente já Irlanda. sabe todos os grupos A gente que achou a tiver um fonte. nome desse, de onde veio. E aí foi nisso que eu fui fazendo muitas conexões. Quando eu cheguei aqui, eu consegui uma casa na primeira semana, Bem porque rápido. uma pessoa desse grupo, tipo, foi numa Te acolheu entrevista já. e aí falou assim, Dalvan, se você quiser, eu tenho aqui uma acomodação. Ai, que E aí ótimo. fui indo. Não foi uma das melhores, né? Com 14 pessoas. Ah, que gostosinho. Nossa, delicinha. Mas na época eu falei assim, olha, o que apareceu e a gente depois vai mudando, depois que o intercâmbio vai acontecendo, a gente vai fazendo outras coisas. Então, a minha primeira casa foi com 14 pessoas. E nisso também é onde Sim. você faz conexão, onde você É. conversa, onde foi, tipo assim, eu sempre falo, ok, eram 14 pessoas, mas foi um dos meus melhores momentos aqui na Irlanda. Foi Não, assim, E isso olha, acaba eu acho gerando que- mais conexão. exato. Teve alguns perrengues, alguns desentendimentos e tudo Até mais. porque, né, 14 É, pessoas, se não tiver, meu filho, pode dar alguma coisa tá esquisita. Já mudou muito de casa nesses 6 anos? Pior que, se comparar, acho que não. Em 6 anos eu mudei 4. Deixa eu ver. Meu A Deus. primeira 14, a segunda 5, a outra 6, depois... foram Foi diminuindo as 4, pessoas. e agora 4. De 14. Olha lá, viu? Foi diminuindo a galera. Nossa, em 2 Isso. anos que eu tô aqui, eu já mudei 6 vezes. Não, eu acho que em 6 anos eu mudei 4 vezes. Isso, 4 vezes. Que Na verdade, eu mudei maravilha. agora recente, tipo, mas é no mesmo prédio e tudo Sim, mais, sim, então, sim. ok, 5. Vamos dizer, somando foram 5 Nossa. vezes. Nossa, que ótimo. Mas esse período, tipo, de casa, acomodação e tudo mais, é bom, queira ou não, a mudança, Sim. ela te ajuda. E até É. mesmo pra você se desenvolver na Irlanda, você conhecer pessoas diferentes, de outros lugares. Então, isso é muito bom. E que nem eu falei, essa questão das 14 pessoas, no início eu falei assim, meu Deus, 14 pessoas, como pode? Sim. Mas você falou, foi muito bom, assim. Teve É aquele porque é primeiro começo esforço, também. todo é mundo na de mesma aprender. vibe, né? Tá Mesma todo mundo ali, tipo, energia. se você pega a galera, só você, tá? Como primeiro ali, intercambista, que a galera já tá há muito tempo, eu acho que aí já começa uns cri-cri, né? Exato. Umas fichazinhas ali. Sim. Mas quando tá todo mundo na mesma vibe, tá todo mundo se ajudando, porque aí se ajuda trabalho, Sim. aí um consegue, indica o outro, aí Exato. o outro tá acontecendo alguma A coisa, rede indica. sólida fica mais Isso. E aqui você acessível. chega muito perdido sozinho, É. né? Então, se você tem alguém, às vezes, alguém que fala um pouquinho mais de inglês que você fala assim, vem Ai, aqui, que bom, vem aqui, vem eu aqui. recebi uma Ajuda aqui. ligação, É. me ajuda aqui. E era isso que eu fazia, né? Então, eu ia sempre pedindo ajuda. Então, isso foi muito bom. Mas
eu sempre tive essa parte comunicativa. E aí, nessas casas, eu sempre consegui fazer muito network, muita conexão. E aí foi indo, né? Não, Fui só pra você já ter pessoas. mudado só 5 vezes em 6 anos, meu Deus, você percebeu que você é comunicativo. E como foi esse seu desenvolvimento no idioma? No idioma, eu acho que às vezes as pessoas, elas acham que tem um tempo, né? Ok, Sim. são 3 meses, são 4 meses. E eu acho que as coisas vão acontecendo também. Não tem um momento exato que eu falo assim, ok, foi hoje. Aham. Né? Tipo assim, agora que eu mudei, que eu tô falando inglês. Acho que foi com o tempo. Que eu me senti, acho, confiante 100%, acho, de falar, de brigar em inglês, que eu sempre falo. Nossa, muito legal, né? Deve Nossa, ser. eu queria muito aprender. Foi acho, inglês. depois que eu comecei no restaurante como garçom. Que foi aí que eu comecei a ter o Os raciocínio bêbados. muito mais rápido. Porque você precisava se defender também de alguma coisa que a pessoa falava. Isso, Você precisa isso, responder exato. rápido. Então, e era muito rápido, porque Aham. os outros garçons estavam falando alguma coisa, o gerente falava isso, o dono falava alguma coisa, na cozinha tinha que correr Sim. pra entender qual era o prato, o que tinha que fazer. Então, o teu raciocínio começava a ficar muito mais rápido. Aí foi ali que eu falei assim, "Ok, acho que o meu inglês agora tá dando um bom legal, tá Uhum. melhorando." E eu tava no mesmo tempo no café, então era atendimento também ao público. Como eu falei, por mais que às vezes pareça que é um pouquinho que você tá falando, mas foi o que eu senti que, ok, acho que agora eu tô confiante. Aham. Mas isso acho que no início foi uns 6 meses até eu falei, ok, Agora eu me consigo viro. falar. Consigo Tá. falar, me viro, tô indo atrás, tudo Então mais. você veio com o básico do inglês. Com base, com base. Ótimo. Quando eu decidi, ok, vou fazer intercâmbio, eu comecei a baixar aplicativos. Ah, Foi você fez assistir- a lição de casa. Isso, fiz a Muita lição de gente não casa. faz. Exato, É. cuida. Cuida. Porque eu falei assim, ok, eu não posso chegar sem nada, né? E eu sempre fui muito curioso, então eu sempre Aham. quis ir atrás, entender, por exemplo, a Irlanda, como funcionava o intercâmbio e tudo mais. Eu sempre quis Sim. saber todo o que precisava ter para fazer Aham. intercâmbio aqui. Porque na época, eu escolhi uma agência da minha cidade e tal, para me ajudar. Eles não tinham tantas informações sobre o intercâmbio, sobre a Irlanda e tudo Sim. mais. Então, eu tava Você indo conhecia atrás. as dores de quem chegou aqui sem ter É. o Isso, suporte. e aí eu fui indo atrás, fui vendo como funcionava, o que precisava fazer e tudo mais. E aí foi quando eu fui fazendo a conexão também, network. Aham. Então eu sempre fui curioso, isso foi muito bom. E pro inglês ajudou muito também, porque eu sempre fui curioso na hora de o que o professor tá falando, o que é isso, deixa eu perguntar. Porque às vezes a gente fica com vergonha também É, em sala de sim. aula, né? Ai, não vou perguntar, não sei, mas será que é? Não vou perguntar. Então eu sempre fui mais curioso de parar, perguntar o que é isso. E também sendo, acho, mais espontâneo e tudo Aham. mais, meio que as pessoas se vinham mais abertas também pra falar Sim. comigo, ou pra explicar. Então essas coisas foram melhorando o meu inglês também. Até aos pra poucos. você, né? Você é bem didático também, né? A gente vê no seu Instagram as informações que você Sim. passa, ele passa bem Bem claro, claro. é muito Sim. claro e objetivo. Então Sim, você claro. consegue ser bem didático a esse ponto. Acho que é isso que as pessoas também gostam, né? De Uhum. ver muito do lado de cá, assim. É. Sim. Porque você fala assim, se eu for passar uma informação, ou se eu for passar algo, que seja realmente verídico aquilo, Exato. entendeu? Que tenha base, que eu saiba o que eu estou falando. Então, eu sempre procurei muitas fontes. Deixa eu entender aqui se é realmente isso. Ah, Aham. alguém me falou aqui, o vizinho me falou. Ah, mas da onde tá vindo? Onde que Peraí. é esse? Que vizinho é Aham. esse? É. É. Que tá falando. Cadê Então, os prints? Cadê os prints? Era o print Na Eu na tela? quero minha os prints na minha mesa. Então eu sempre fui atrás pra entender realmente Aham. se aquilo ali era verdade ou não. Então essas coisas. E até pra mim, porque como eu sou curioso, eu falei assim, eu acho que não é isso não, deixa eu ver aqui. Aham. Então eu aprendia primeiro pra depois Pra depois passar passar essa pra alguém. informação, pra entender o que realmente eu tava falando. Então Tá. acho que isso era legal. Porque eu não gostava de ficar com dúvida. Eu não gosto, né, na verdade, de Aham. ficar com dúvida. Então se eu não sei algum assunto, eu não falo. É. Assim, deixa eu olhar aqui primeiro. Ah, ok, agora eu sei o Vamos que eu tô falando. confirmar, Vamos né? confirmar? Agora eu posso falar. Então acho que isso também me ajudou muito aqui na Irlanda, de uma certa Uhum. forma. E foi crescendo a rede Abrindo de portas apoio, também. abrindo portas. Então isso foi muito bom também. E falando aí do seu trabalho, como que foi pra você começar as pesquisas? Porque, né, a cartela de trabalho não tava grande, né? Como que você teve acesso a essas vagas, assim? As vagas, primeiro nos meus grupos. Olha, As vagas caíam no meu colo, nos meus grupos. tudo bom? E aí eu, antes de aprovar, vou ver eu se já a pessoa já aplicava tem pra trabalho. vaga. Aí eu liberava quando eu É, passava. entendi. Exato. Mas é que eu falei que eu vim com dinheiro emprestado do Brasil Sim. pra cá, então eu precisava pagar esse dinheiro. E a água começou a bater na bunda. Por Faz quê? sentido agora. Porque quando eu cheguei aqui na Irlanda, foi o período da nevasca, né? A famosa de Ah, 2018 sim, sim. e tudo mais. Então, os lugares estavam fechados. E a gente tava todo mundo em casa, né? As 14 pessoas em casa. Meu Nossa Deus. Senhora. Esquentando ali botando uma cervejinha pra gelar na neve, comendo, se divertindo. Mas depois de uma, duas Depois- semanas... Vendo na alegria, postando no Instagram. Ai, essa cerveja foi Felizão, gelei hein? na neve. Ai, olha, Igual o só. filme, né? Tô numa cena de filme, passa o corte pra 2 Exato. semanas depois, descabelando. E aí depois eu falei assim, cadê o dinheiro pra pagar o aluguel?
Tá acabando, não é? A cervejinha A foi, cervejinha. eu tomei tudo. Meu aluguel foi tudo Além na de cerveja. pagar o aluguel, tinha que pagar o empréstimo. O empréstimo, exato. E aí, como que eu vou fazer? Eu não tava com trabalho, na época eu tava aplicando para alguns shows que tem, né, ainda hoje em dia, que você Sim. pode trabalhar em Sim. shows e tudo mais. Trabalhei também nisso depois. Sim. Mas o meu primeiro trabalho foi como delivery. Na época, né? Então foi entregando comida. E eu consegui através de um grupo também. O que eu fiz, né? Eu falei assim, gente, o dinheiro realmente tá acabando. E tipo, não era mentira. O dinheiro tava acabando mesmo. Desespero. E aí eu fui no grupo e coloquei, gente, meu dinheiro tá acabando, eu não sei mais o que fazer, preciso de um trabalho, alguém pode me ajudar? Eu acho que deu 2 minutos, a Sim. pessoa me mandou mensagem, falou assim, olha, eu tenho aqui um Deliveroo, se você quiser fazer. Eu falei assim, não, vamos. Se Pra você onde? quiser, não, meu amor, é pra ontem. É pra onde? Não quero saber. E aí o que acontece? Na época, né, que eu fazia Deliveroo, que era eu vou dizer assim, um pouco mais raiz, tá? Porque era bicicleta mesmo. Graças a Deus que tem bicicleta elétrica, também, né, porque que salva a vida. agora o pessoal é tudo na é mais telinha. rápido, vai e tudo mais, perfeito. Mas eu fazia na bicicleta mesmo. E aí eu não tinha nem bicicleta, nem nada. Eu tinha 600 euros, pra ser bem sincero. E era tipo assim, o aluguel era 500. Nossa. E eu tinha 600. Então eu falei assim, A conta não tá eu fechando. seguro pra pagar o aluguel, Ou eu compro a bicicleta. ou compro a bicicleta, tudo, o processo pra fazer delivery e começo a fazer. Aí eu conversei com alguns amigos que eu tinha feito, falei, o que vocês acham? Tipo, dá pra recuperar esse dinheiro e tudo mais? Falei, não, acho que dá, do que a gente vê, e todo mundo falando, Sim. dá pra recuperar. Falei, então tá, então vai esses 600 aqui, vou pagar o que dá, Ai, que e vou desespero. trabalhar, né? E aí foi isso, e aí consegui a bicicleta, fui fazendo entrega, foi indo, Sim. foi indo. Tipo, em 2 semanas eu já tinha recuperado o valor. Ai, dos Glória, eu já 600. tava assim, meu Deus, será que ele conseguiu esse dinheiro, não? Não, mas olha, mas Agora foi eu posso aqui, ó. respirar. Mas foi suado. Então, e aí eu trabalhava de manhã antes de ir pra aula, aí saía da aula, eu trabalhava até tarde. Gente, a bicicleta estragava, quebrava, Ai. era só perrengue. Pneu que furava. Aí eu parava, eu chorava, eu falava assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É aquele momento que você pensa, meu Deus, por quê? Em algum Por momento quê? pensou em voltar? Acho que não voltar 100%, mas acho que era nem aquele tipo, será que é? Aquele receio, Sim. né? Será que A gente ainda realmente é a fica com uma escolha dúvida, certa? mesmo que depois de muito tempo que a gente tá aqui, a gente ainda fica, Exato. será? Exato. Mas mesmo É que a gente porque goste ainda- muito do é. país. Sim. É porque ainda não é um lugar, um país nosso, né? É. Então as nossas Uhum. raízes tá toda no Brasil. Então Sim. todo o sentimento de medo, de insegurança, você sempre vai lembrar Você de quer lá. voltar Sim, pro colo da sim. mãe. Então, Sim. a única coisa, sempre que dá isso, o refúgio é Brasil. Mas sabe, exato, acho que o refúgio, pra mim, eu sempre falo que é Brasil também. Eu falo assim, qualquer coisa Qualquer- acontecer, tamo lá. Brasil. Tipo assim, eu sei que o Brasil vai Família- voltar. Você né? vê Exato. inglês, É. você tem a formação, você chegar lá, você já vai voltar pra uma Exato. posição melhor. Mas eu acho que também, pra mim, hoje em dia, eu tenho um sentimento de casa um pouco mais Irlanda do que Brasil. Aham. Eu sinto, tipo assim, que a 6 Irlanda é um anos pouco depois, mais minha casa do que Brasil. Eu me sinto, às vezes, Sim. um pouco perdido. Na verdade, eu fui uma vez pro Brasil em 6 anos, né? Eu acho que eu lembro dessa viagem. Jesus, Esse foi o fantástico também. O que é que vai acontecer? Eu lembro dessa viagem, eu Sim. também tava lá, Gente. no horário nobre. Só aqui no feed atualizando. Era a será que ele novela, era postou? Carminha na TV, ele no Brasil. Avenida Brasil, né? Da Alvana Avenida Brasil. Exato, Menino, exato. E foi um só ano, uma vez. Uma vez, em Isso 6 foi o quê? anos. Uns 2 anos atrás? 3, não foi? 3, foi em 2020. Isso foi quando começou a pandemia, na verdade. Depois da pandemia, mas eu já tinha organizado, falei assim, vou assim mesmo e tudo mais. Sim. E aí fui pro Brasil. Mas eu senti ainda que a Irlanda era a minha casa, né? E hoje em dia também eu sinto. Porque eu falei, Aham. talvez a gente hoje tá analisando o que tá acontecendo. Naquela Mas eu época ainda foi a sinto, primeira assim. vez que você viu sua mãe depois de ter vindo. Foi em 3 anos. Mas você já trouxe sua mãe, né? Eu lembro. Que Agora- eu agora A Isso. gente sabe tudo da vida da Tavan. A gente é bem A gente já fofoqueira. chega na mãe. Porque eu lembro. Ai, Foi, bonitinha. foi muito bom. Ela é muito fofinha. E ela veio agora em ano passado, né, na verdade. Aham. Então foi depois de 3 anos. Então 3 anos que eu fui pro Brasil, 3 anos que a minha mãe veio pra cá. E como é Mas- que foi lidar com essa saudade específica da distância da mãe e por 3 anos? É porque eu tô no meu 3º ano agora. Mas você não foi pro Brasil Ainda ainda? Acho que pega bastante. Eu acho que você se sente mais perdido no sentido que as coisas estão acontecendo lá e você Aham. fica meio fora disso. Não sei se você Sim. tem esse sentimento. Eu acho que todo intercambista ou Sim. imigrante tem um pouco desse sentimento. Já eu não estou vivendo aquilo. Né? Mas da mesma forma que eles também não estão vivendo o que a gente está vivendo, né? é. Então, tipo, vice-versa. Mas acho que o que batia muito mais, eu sempre que eu pensava assim, eu tô aqui por algum objetivo grande lá na frente. Não sei 100% o que é agora, mas eu sei que Aham. alguma coisa Você vai tá acontecer. encontrando esse objetivo. Exato, né? Então na época eu sempre pensava nisso. Uhum. Então, ok, a saudade tá batendo. Acho que o momento mais
pesada, assim, pra mim, no intercâmbio mesmo, foi, tipo, quando eu perdi a minha avó durante o intercâmbio. Então, acho que essa foi a parte mais pesada, assim, pra mim, que eu falei, nossa, Que aí você começa a passar muita coisa na cabeça, né? E Isso. você, querendo ou não, vem aquela culpa, eu não tô lá com eles, eu queria estar lá. Queria estar ali Exato, junto, dar suporte. Eu fiquei muito nisso. E aí, eu falei assim, será que fiz a coisa certa vim pra cá? Tipo, e depois que eu vim, depois de um ano, ela faleceu e tudo mais, e eu fiquei nisso. Acho que foi a parte mais difícil, assim, do intercâmbio. E aí, como você falou, a gente começa a pensar e repensar o que vai acontecer. É porque aqui pra gente fica tudo muito intenso, né? Isso. Então, até esse sentimento de Ele perda, de tudo, intensifica muito mais. Então, a nossa cobrança de... E agora? Exato. E aí, a vida segue, vamos dizer assim, de uma certa forma. Eu tinha que trabalhar, eu tava, tipo, indo pro meu trabalho, e aí eu falei assim, gente, volto pra casa, não volto, mas eu preciso trabalhar, preciso de dinheiro, se eu não fizer isso, ninguém faz. E aí tu tá com aquele sentimento de culpa e tudo mais. E aí eu falei assim, ok, eu tirei uns 2 dias pra respirar, pra entender o que tava acontecendo, mas me fez clarear muitas coisas também. Tipo, eu mudei, acho, completamente também meu período de intercâmbio depois disso. O que me ajudou a entender um pouco mais sobre o meu objetivo aqui, sobre o caminho que eu estava seguindo. A gente acaba se conhecendo mais. Exato. E aí eu trabalhava muito mais, tipo, ok, eu preciso viver essa vida, viver o intercâmbio, viver as coisas. Foi quando você perguntou sobre os trabalhos, quando eu comecei a diminuir alguns, foi depois desse período também. Porque aí eu comecei a parar um pouco daquela loucura de trabalho, dinheiro e tudo mais, preciso me organizar e falei assim, não, preciso viver isso aqui também. Porque a gente acaba esquecendo muitas vezes, né? De viver o intercâmbio de fato, viver a cultura, conhecer o país, conhecer Dublin, as outras cidades. Aproveitar mesmo outras coisas, né? E eu vejo muito intercambista hoje em dia que às vezes vem com essa mesma mentalidade. Falou, calma aí, relaxa. Relaxa, as coisas vão acontecer, você vai achar casa, você vai achar trabalho, tudo no seu tempo. Às vezes pode ser que no início é um pouquinho mais difícil, como foi pra mim, foi pra vocês também, mas as coisas vão acontecer, porque a gente esquece de viver. Então eu falei, a minha primeira casa, as minhas melhores memórias, as minhas primeiras semanas aqui são as minhas melhores memórias de Irlanda, porque tudo é novo, tudo é diferente. Você já tá com aquele brilho no olho, né? Você tá ainda com aquele brilho e tudo mais, então tudo é legal. Então, as portinhas coloridas. Você faz um bonequinho de neve desse tamaninho, assim, ó, todo sujo, porque a lâmina de neve é desse tamanho, mas você tá feliz. Exato, assim, ó, exato. Eu queria já jogar no chão, fazendo um anjo. Então, essas coisas são boas de você aproveitar, porque isso é o que te deixa mais, tipo, ok, eu vivi pra isso, eu estou fazendo. Então, aproveita. Acho que é interessante aproveitar esses primeiros momentos. E até porque essas primeiras semanas você ainda não tá trabalhando. É agora que você tem que aproveitar. Porque depois que começa a trabalhar, aí, meu amor, você esquece da vida. Fala, não, agora é trabalho, aí você foca em escola, trabalho. Isso também. Às vezes tem pessoa que tá tão focada no trabalho, que esquece de olhar pra tudo isso. Tem muito. Preciso trabalhar, já tem uma entrevista amanhã no dia seguinte. Que chegou... Não, a gente sabe que é importante, mas calma. É porque às vezes as pessoas, quando a gente fala calma, as pessoas olham com um olhar errado, né? Mas não é porque calma, pra você realmente é calma. É realmente pra você ter essa oportunidade da experiência. Porque acontece. Tem para as pessoas, tem gente que acontece mais rápido, para outros nem tanto. E vai depender muito da adaptação da pessoa também. Mas é importante muito aproveitar esse começo. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, porque você só vai chegar uma vez. Aconteceu. E tudo que acontece depois, aquele dia ruim que a gente tem, às vezes, lembra que aí você vai puxar aquela lembrança do primeiro dia que você chegou. Das primeiras semanas. Porque você sente aquilo e fala, nossa, que legal. As portinhas coloridas, o parque, meu Deus, o aeroporto. Andei de avião. E a gente caminha tanto, né? A minha primeira semana eu caminhava tanto. Eu falei assim, eu falo dos parques que eu vi num vídeo no Brasil. Dor na lombar. A dor, aí começa a doer. Como que chama essa parte aqui da perna? A panturrilha. Da frente, que dói de tanto andar. Deus me livre. Então, gente, aproveita. Esses primeiros momentos são os melhores. É o que fica, é o que você leva. Depois, como você falou, você ainda tá com aquele brilho, que tudo é novo, tudo é legal, é diferente. Então, tipo, depois vira um pouco mais de rotina. Você acha o trabalho, ok, eu tenho meu trabalho, eu tenho a escola. Sim. Meu intercâmbio tá acontecendo, mas a gente tem que viver realmente essa parte que é assim. Vive, gente, igual, segura o dinheirinho, mas não precisa gastar em todos os pubs que você vê pela frente, entendeu? Vai viver a experiência que tem, que não gasta tanto, porque você tem um aluguel pra pagar, entendeu? Só organizar financeiramente que dá certo. A gente entende que tem esse primeiro momento, a gente acaba gastando em real, né? Porque você comprou em real. E aí você começa realmente a mudar mais a chavinha na hora que você recebe o seu primeiro salário. Aproveita, gente. Vai ficar sofrendo agora, não chegou, já tô sofrendo. Não, mãe. Vai aproveitar. Para vocês dois. Às vezes vocês ainda se sentem, mesmo depois de tanto tempo aqui, aquela sensação de tipo, nossa, eu tô na Europa. Sinto muito. Sinto muito. Principalmente nos dias de sol.
Principalmente os dias de sol. É porque às vezes, tipo assim, Dublin fica tão lindo, a cidade, a Irlanda fica tão linda nos dias de sol. Mas às vezes a gente esquece, né? Exato, a gente esquece. Porque a gente entra na rotina, né? A gente é casa, trabalho, casa, pega ônibus, aí você tá no ônibus, você tá mexendo no celular, respondendo alguém, aí você tá andando na rua, você tá mexendo no celular, respondendo alguém, você não vê. A tua vida segue, né? Aí chega um final de semana que, sei lá, eu vou pra Dunleary, que não é um lugar que eu vou sempre. Aí você fala, rapaz, aí em volta tem uma senhorzinha falando inglês, aí o sol fala, gente, eu tô na Europa, eu tô muito longe de casa. Direto isso acontece. Mas pra mim também. Principalmente que eu estou caminhando e eu falo assim, gente, é bonito. Eu tô aqui mesmo. Eu ainda tô aqui. Exato, tipo assim, que doido. Nossa. E aí você começa a pensar, tipo assim, meu Deus, mas aconteceu tudo isso, já tanta coisa aconteceu, eu tô aqui. Então, 6 anos se passaram. 6 anos e eu tô aqui ainda. Mas às vezes quando eles perguntavam quanto tempo você tá, eu falo 6 anos. Aí eu fico, 6 anos. Daqui a pouco eu falei, gente, 6 anos? Meu Deus, é muito tempo. E como que foi isso pra você? Você teve os 2 anos aí de intercambista, né, como estudante de inglês, e que momento você falou assim, não, eu quero continuar aqui na Irlanda, não vou voltar pro Brasil, e agora? Que, né, você começou uma universidade, como que foi esse processo? Perfeito. Então, eu tava no período de inglês, terminando, fiz todo o processo os 2 anos, e aí, acabando, falei assim, meu Deus, e agora, né? Porque isso também, a gente às vezes acaba deixando só pra última hora pra pensar, né? Já tem que se pensar antes. Mas como eu tava aqui, né, seguindo, trabalhando, que nem um doido, tive que pensar de última hora. Então, até cogitei se mudar pra outro país, pensei na época em Portugal, mas aí eu fui ver sobre questão de salário, emprego, né, vistos e tudo mais, como funcionava, falei assim, talvez não é a melhor opção agora de momento. E eu falei assim, qual que é a opção que eu tinha, né? Então, começar uma faculdade ou realmente me mudar, ou voltar pro Brasil. E aí eu falei assim, não, faculdade eu não tenho no Brasil, né? Eu até comecei a fazer, mas aí tranquei pra vir pra cá e tudo mais. Eu falei, então, faculdade acho que é algo interessante que eu consigo fazer. E foi aí que eu falei, tá, mas o que eu vou fazer? Eu falei, não, eu não quero fazer algo só por fazer. Né? Porque às vezes a gente acaba... Faz sentido pra você. Exato, porque muitas vezes a gente acaba tendo, ok, meu visto não vai vencer, que eu vou fazer, e acaba fazendo a primeira que aparece, ou né, pegando o curso mais barato e o mais... Isso. E aí eu falei assim, não quero. Aí eu fui estudar, vi o que se encaixar melhor, falei, ok, vou fazer marketing, que é o que eu já estava trabalhando ali com marketing no Instagram e tudo mais, e eu falei assim, acho que é algo que me interessa. Então, são 3 anos do curso de marketing, mas durante esse período também teve a parte da pandemia e tudo mais, que o governo estava estendendo os vistos aqui na Irlanda. Você aproveitou as extensões. Isso, então eu consegui usar esse tempo de extensão também para tomar uma decisão, vamos dizer assim, 100%. Que bom, por um lado foi ótimo pra você ter esse tempo, né, de escolha também. Essas extensões foram boas para muitas pessoas. Porque se a gente parar para somar, vamos dizer assim, de tempo, assim, não vai bater, entendeu? Então, por isso que é bom falar sobre esse período. Sim. Então, teve esse período da extensão, e aí, então, eu comecei a faculdade, são 3 anos, e agora eu tô fazendo a última prova. Na verdade, eu peguei uma DP, né? Não, mas tô fazendo uma faculdade de inglês, não, né? Estudem. Cuida. E aí eu preciso fazer a última prova da faculdade novamente, né? Então tô agora esperando para fazer a última prova, e aí finalizando a última prova, então eu aplico pro Stamp 1G, né? Que é o visto, depois quando você termina a faculdade na Irlanda. Então foram essas etapas, né? A princípio, então, o curso de inglês, e aí teve o período da extensão, e aí entrei já no curso de faculdade. Como eu falei, porque eu não tenho faculdade no Brasil, né? Então agora... Era isso que eu ia te perguntar, se você veio graduado do Brasil. Não tenho nada. E aí só terminei o ensino médio, aí depois quando eu comecei a me organizar para fazer intercâmbio, eu tinha feito 6 meses que fala, né? Uma cadeira, não fala. Um semestre. Primeiro semestre do curso, e aí tranquei para começar a juntar dinheiro para fazer o intercâmbio, né? Então, mas aí não dei, que era jornalismo, não dei. Mas essa sua trajetória é uma ótima recomendação até para quem está começando agora, que quer fazer um curso universitário, mas às vezes, ao invés de fazer no Brasil, poder vir fazer aqui, estudar aqui. É uma ótima recomendação. Não, hoje, se eu tivesse o conhecimento que a gente tem hoje, eu não tinha feito faculdade no Brasil. Eu tinha vindo para cá antes. Sim. Não tem nada a ver com o trabalho hoje. E acho que é legal também, porque às vezes no Brasil a gente fica muito seguindo o que as pessoas falam, que a sociedade muito fechado, né? O que são as regras, né? Então você precisa tem essas opções, uma faculdade, uma graduação. E você só tá livre para decidir, depois você termina e pega o diploma de uma universidade. Exato, não faz sentido nenhum. Aí eu fico pensando também, né? Eu tenho amigos, colegas do ensino médio, que estão terminando a faculdade junto comigo. E aí eu falei assim,
gente, eles estão todos esses anos estudando. Tipo assim, ok, é a escolha deles. Mas eu digo, e eu vim pra cá, vivi tanta coisa, aconteceu tanta coisa. E eu também tô estudando e vou me formar. Com o acréscimo do inglês. Está perfeito. E aí eu fico assim, por que as pessoas ficam tão naquilo? Você precisa seguir isso, tem que fazer. E muitas vezes a gente nem tá isso aí é fazendo, cultural do Brasil, né? Não tem jeito. A cabeça deles é muito fechada. E é isso, ou é medicina, ou é engenharia, ou é direito, ou é não sei o quê. É sempre ou alguma coisa, não é nunca o que a gente talvez queira fazer. Exato. Então é sempre, precisa ser feito isso. Precisa cumprir todo o E como eu sou de uma cidade pequena do Brasil também, então acaba, tipo assim, sendo muito mais... ok, você tem que fazer isso. Você é muito mais visado por todo mundo. A cidade que eu venho tem 5 mil habitantes. Chegou a sair no jornal? Menino, em 2000... Chupa todo mundo que falou que não tem ninguém com... Olha! Tem sim. Saiu no jornal da cidade? Menino, só faltou o carro do bombeiro. Eita! Dalvan, quando chegou lá há 3 anos atrás, tinha uma carreata pra ele. Dalvan pra prefeito. Ai, gente, tô me sentindo representada. Ai, que emoção. Foi todos os jornais da cidade e tudo mais. E que legal. Como a minha mãe, tipo, a gente é da roça, né? Então eu tava lá, tirando fumo, colhendo fumo. Então foi muito legal, assim, também esse período. Você acha que o seu trabalho, a sua trajetória vindo da roça, também te ajudou a enfrentar qualquer situação de trabalho aqui? Eu acho que sim. Sim. Eu sempre vejo isso como algo que eu falo assim, gente, eu já fiz tanta coisa, eu já trabalhei em serviço tão pesado, tipo, que isso pra mim não é nada. Não é nada. Entendeu? A gente percebeu que não é nada depois de 50 mil trabalhos. Porque realmente, pra gente que tá do outro lado assistindo, a gente admira muito a sua garra de falar assim, não, cara, hoje eu vou cortar grama, no dia seguinte você tava, sei lá, fazendo hambúrguer não sei aonde. Poxa, é muito legal, é inspirador isso, porque... Mostra a força, né? Que o ser humano tem uma força que às vezes as pessoas escondem ou fica se sabotando, né? Sim. E aí quando você vê uma pessoa que coloca toda essa força e essa dedicação, porque é uma dedicação, você tá porque eu já tive gente indo embora com medo, já tive relatos de pessoa indo embora porque tava com medo de ficar com uma semana antes do St. Patrick's, que a gente sabe que St. Patrick's é o primeiro dia que a gente sai de camiseta na rua, porque é o primeiro dia que faz calor. Uma semana antes a pessoa fala assim, não, eu vou embora porque eu tô com medo de ficar doente, porque esse lugar não é pra mim. Calma. Sim. Tipo... Mas acho que o background, ele funciona muito. Tipo assim, é muito importante. Porque, que nem vocês falaram, tem a questão da roça. Claro que isso me ajudou muito a encarar aqui os trabalhos e tudo mais. Gente, eu já trabalhei em tanta coisa. Nossa... Quando eu era criança, na minha adolescência... Pega a lista, faz até um rolinho. Então, eu até esqueço, porque as pessoas falam assim, então, o que você fez quando você estava no Brasil? O que você trabalhou? Eu já trabalhei em tanta coisa, né? Então, já vendi salada na rua, pros vizinhos. A gente plantava fumo. A gente, não sei se vocês conhecem pinhão, né? Quem é do Sul, sabe o que é. E aí, a gente, quando a gente morava na roça, nossa parte da roça tinha muitas árvores, né? A araucária, que a gente fala, do pinhão. Então, a gente colhia pra vender. Então, eu vendia, eu e a minha mãe vendendo, a gente vendia bilhete, tipo, pro meu irmão, quando meu irmão nasceu, aí, tipo, no Rio Grande do Sul, a gente fala assim, boneca da festa, né? O menino e a menina que escolhe, só se o príncipe e a princesa da festa, né? Só que é criança. E aí, o meu irmão, a gente vendia, tipo, bilhetes de rifa e tudo mais. A gente fez tanta coisa, e aí, na escola, eu ajudava, e trabalhava em casa, trabalhava pros vizinhos. Tudo isso pra trazer recurso pra casa. Exato. Porque a minha família é meio humilde, né? Então, a gente não tinha dinheiro. O que eu tinha que fazer? Eu sou o segundo filho mais velho, então a gente tinha que trabalhar mesmo, né? E fazer muitas coisas. E eu via minha mãe fazendo muito, tipo assim, trabalhando. E eu falei assim, gente, eu preciso ajudar minha mãe, entendeu? Eu preciso fazer alguma coisa, tenho que ajudar minha família. Então eu saía junto com os meus pais pra trabalhar nos vizinhos, colher fumo, que era o que a gente fazia, colher milho, feijão, tudo mais. Então eu sempre fui muito desse serviço pesado. Cortar lenha. Então, tipo assim, isso eu já fazia. Tipo, era eu e meu pai na roça, lá com a motosserra, cortando árvore, cortando lenha, botando na carroça, indo com os bois e tudo mais. Que legal, então, gente. Ficar em pé no staff floor, tipo, tranquilo. Então, isso que foi, por um lado, foi muito bom, porque você já veio com essa cabeça muito aberta, né? E disposto a trabalhar com o que tinha ali daquela oportunidade. Porque o que acontece muito das pessoas quererem voltar é isso. Eles não têm tanto acesso a isso no Brasil, porque no Brasil é ou uma faculdade, ou é isso, ou é aquilo, porque realmente a cabeça não é aberta. E pra cá, você precisa vir com essa cabeça aberta, porque aqui a gente começa a ter oportunidade em diversas outras áreas que no Brasil às vezes você não tem acesso. E aí quando você vem já com acesso a esses trabalhos que não são tão comuns as pessoas fazerem isso no Brasil, você chega aqui e fala, você chega como isso aí pra mim é de boa, tiro de letra. Isso é o retrato de muito brasileiro, né? Porque se a gente for olhar a quantidade o número de habitantes que a gente tem no Brasil e o número de pessoas que vêm de famílias mais humildes é muito grande. Eu acho que o perfil de intercambista na Irlanda
Irlanda, ele é muito voltado para isso. Né? Eu brinquei com a minha mãe esses dias. Eu falei, mãe, olha... Falei, mãe, é só nós pobres que faz intercâmbio mesmo, viu? Porque os ricos mesmo, vocês vai querer fazer intercâmbio o quê? Vem só passear. Faz não viaja, gente. Só passeia. Só viaja. Faz um curso de inglês ali. Porque minha mãe falou, nossa, coitadinha, né? De vocês, não sei o quê e tal. Eu falei, mas coitadinha de quem? Nós pobres, tá no Brasil, agora tá pobre na Europa. Mas nós estamos fazendo alguma coisa. É a mesma coisa, a diferença é que a gente tá tendo uma experiência. Aí eu falei pra ela, pode ficar tranquila, mãe, é só nós pobres mesmo que faz intercâmbio. A senhora tá tranquila, a gente tá muito de boa, fica em paz. É uma inspiração muito boa. É, muito legal. Mas acho que muita coisa acontece antes pra te preparar pro intercâmbio de fato, e às vezes você não vem sem estar preparado mesmo, né, e as coisas vão acontecendo. Eu acho que acaba batendo nisso de voltar e tudo mais. Mas também acho que cada um entende o seu limite, né? Então, às vezes tem pessoas que vai ficar aqui 1 ano e vai aproveitar, é maravilhoso, e é isso. Eu tenho uma amiga que eu nunca esqueço, na verdade, da minha primeira escola, que ela veio e aí a gente se conheceu, eu tava na escola e tudo mais, e ela contava os dias pra voltar. Tem muita gente que conta os dias pra vir pra Irlanda, né? Pra começar eu tinha um aplicativo pra vir pra cá, né? Que fala assim, 200 dias pra quase! Nossa, tá logo ali. Agora tá contando 1000 e não sei quantos dias que chegou. Só aumentando. Exato. Eu tive uma amiga também que fazia a mesma coisa. E ela tinha, daí ela baixou o aplicativo e tal. Aí um dia eu conversei assim, o que você tá contando aí? O que é isso aí? Ela falou assim, então eu vou voltar pro Brasil. E ela falou assim, no Brasil eu tenho um emprego, eu vim pra cá pra melhorar meu inglês, eu tô melhorando, eu me adaptei e tudo mais. E vai, quando chegar aqui o cronômetro, eu vou voltar. Aí tem uma partezinha minha que fica assim, faz isso, não fala assim. Mas pra mim também. Só que aí eu acho que é muito de entender cada um o seu objetivo, né? E você até acha que eu vim, era isso. Exato. É porque cada um, no Brasil, tem muita gente que já tá confortável, né? Já tem o seu patamar de vida que sempre quis. Sim. As pessoas que vêm pra cá e não pensam em voltar pro Brasil, ou é do nosso caso que, né? Já precisa de alguma coisa na vida pra fazer, alguma coisa pra dar certo. Mas sair do país é transformador, mesmo pra quem vai ficar ou quem vai voltar. Nossa, eu acho que o fato de você fazer o intercâmbio, a gente cresce muito pessoalmente, assim, sabe? Muito internamente, muito mais do que profissionalmente. E quantas pessoas a gente também não incentiva a virem também ter uma experiência diferente, porque, por exemplo, a sua história vai mudar a história de outro menino que colhe fumo, que corta na madeira. Cidade que tem 5 mil habitantes, entendeu? Com certeza. De uma cidade você de 5 mil habitantes vai vir, porque assim, poxa, se ele pode, eu também vou fazer. E acho que esse foi um dos pensamentos que eu tive na época, quando eu decidi, né? Na verdade, eu tava trabalhando na farmácia e a farmacêutica falou que o irmão dela tinha vindo pra cá fazer intercâmbio, né? Ela falou, não conversa, tipo assim, de mesa mesmo, né? No intervalo comendo biscoitinho. E ela falando, tipo assim, meu irmão tá morando fora do Brasil. Eu disse, fora do Brasil? Mas fora onde? Tipo, onde que é? Tá em Dublin. Mas como que é Dublin? O que é isso? O que é isso? Onde fica? Dublin? O que é Dublin? Aí ela, na Irlanda, foi fazer intercâmbio e tudo mais. E eu falei assim, legal, como que faz? Tipo, como que é isso? Como que foi? Né? Curioso. Foi curioso. E aí eu fui perguntando. Ela disse, não, ele foi fazer o curso de inglês. E aí lá você pode estudar, pode trabalhar. Trabalhar? Pegou no ponto que eu gosto. Trabalhar. Então, aí ela me falando, contando. Eu falei assim, se ele, que é irmão da farmacêutica, conseguiu, eu consigo também. Né? E eu falei assim, então tá, então vou ver o que é isso. E aí fui pesquisando, né? E em 2 semanas, no máximo, eu já tinha decidido que eu ia fazer intercâmbio. E aí, como eu falei, eu fui numa agência da minha cidade e tudo mais. Aí aquele processo de dar entrada no intercâmbio e tal. Entre a decisão e a vinda, quanto tempo deu? Porque era bastante a decisão foi, tipo assim, decidir foi rápido. 2 semanas. Foi 2 semanas no máximo, eu tinha decidido. Mas consegui pagar tudo pra vir. Aí que eu falei assim, tá, mas qual que é o investimento que eu tenho, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho dinheiro guardado? Não tenho. Não tenho. Tem que trabalhar aqui. Eu vou ter que colher mais fumo. Ter que colher mais fumo. Vender mais. Vou fazer. Né? E aí eu comecei a organizar e tudo mais por 2 anos. Do dia que eu decidi, assim, pra fazer intercâmbio até vir pra Irlanda foram 2 anos. Mas foi nisso, no sentido de que, ele consegue, então eu consigo também. Lógico, isso é muito legal. E também a paciência, né? Ter a paciência de que 2 anos eram necessários para você atingir um sonho. Isso é o mais importante. Nossa, eu confesso que olha, menina, eu não tenho esse controle, não. 2 anos. Quanto tempo você levou? Rápido? Meses, foi rápido. Eu também vim com dinheiro emprestado. Tá. A família juntou tudo, né? Mas a gente é formado, então era pra vir em setembro. Setembro a gente tava olhando as sessões que deu estralo. Alguém fez intercâmbio, como que é? Deu estralo em setembro, em março a gente já ia embarcar. Foi rápido, não. Mas aí nem não deu, né? Que é a da pandemia. Aí eu vi no setembro de 2020. Mas aí a gente fez, né? Aí fez vaquinha com todo mundo. Sim. A gente fez
Aí, meu filho, foi banco, foi todo mundo ajudando. Pediu socorro, o povo, não, a gente ajuda. E aí, meu filho, de pouquinho em pouquinho, todo mundo ajudou. Mas pra mim foi assim também, né? Foi tipo assim, vamos ver o que dá pra fazer. Tipo assim, sugou tudo que dá pra sugar aqui, esmagou o que dá, juntou todo mundo. E aí vai. Gente, desde aquelas, né? Quem tá disponível pra ajudar aqui, a vaquinha. Quem tava disponível tava ajudando. Então... Exato. Mas foi muito bom nesse sentido, assim, do descobrir foi assim, né? Foi tipo assim, falou, então... Olha o tanto que é legal. Você tá conversando com uma pessoa e você fala assim, ele é capaz, eu sou também. Sim. Porque é difícil e é muito legal, porque eu sempre falo... Hoje em dia eu não falo mais tanto com a farmacêutica, né? Perdi o contato de uma certa forma, mas eu sempre sou muito grato a ela. Então eu sempre falo assim, você que colocou isso na minha cabeça, entendeu? Tipo assim, é por causa de você que eu estou aqui. E de uma certa isso forma é legal. Porque foi... Ela foi o fósforo. Exato, porque foi ela que foi, tipo assim... uma double, intercâmbio. Eu falei assim, que é isso, gente? E agora tá você aí, ó, você no espelho pra um monte de gente pra fazer o intercâmbio. Olha lá. Isso é muito bom, que legal. Fico muito feliz, eu fico muito feliz. É muito legal. Recentemente teve um intercambista que chegou aqui também, e aí ele falou tipo assim, Dalvan, eu tô aqui porque você me ajudou, mas não só porque você me ajudou, porque tipo, assim, eu me inspirei muito em você. Caraca, assim, porque eu nunca tinha parado pra pensar dessa forma, entendeu? Acho que a gente às vezes vai criando, vai falando, vai ajudando. A rotina de novo, ó, você vai fazendo sem perceber, você vai ajudando sem perceber. E aí volta no propósito. Isso. Que aí eu falei assim, qual que era o meu propósito? Eu falei assim, talvez esse seja o meu propósito. Você só não sabia. Eu só não sabia. Que foi entender o que eu estou fazendo aqui, mas sabe. hoje em dia ajudando outras pessoas a poderem fazer a mesma coisa. E você ajuda de várias formas no seu Instagram, hoje trabalhando com isso. É muito bonito, né? A gente só conhece nosso propósito quando a gente começa a trilhar o caminho. E você trilhou um caminho incrível. Sim. Parabéns pela sua trajetória. Ai, que lindo, a gente cuida. A gente cuida. Olha, cuidou bem, viu, rapaz? Dalvan, antes da gente pular lá pro Spotify, porque vai ter continuação lá no Spotify, eu tenho umas perguntas, umas coisas legais pra gente falar. Você tem alguma mensagem pra mandar pra quem tá assistindo a gente? Tenho. Tenho. Não sei se eu falar. É isso, muito obrigada. Vai pro Spotify. Amei. Não, mas eu acho que o intercâmbio, acho que ele te abre muitas portas. Tanto pra mim, pra todo mundo que tá aqui. Acho que a gente tem muitos medos, inseguranças antes de fazer, de decidir. Será que é isso? Será que não é? A gente pensa muito em idades. Eu vejo que hoje em dia tem muita gente, mas eu sou muito velho, isso não é pra mim. Por que eu vou fazer intercâmbio? Eu acho que a gente, tipo assim, tem que viver a experiência. Né? Independente da idade, independente se as pessoas acham que isso é um sonho pequenininho, isso é um sonho grande. É o seu sonho. Tipo assim, é o que você quer fazer. Vem, viva. Aproveite, como a gente falou, as primeiras semanas, os primeiros momentos, são os melhores que tem. Tipo assim, isso você vai levar pra vida toda. As memórias. Ninguém vai apagar. Indiferente se você ficar aqui uma semana, um mês, um ano, 6 anos. Tipo, ninguém vai apagar isso de você. Eu fico assim, pensando um dia, vamos dizer, se eu voltar pro Brasil, hoje em dia eu tenho uma sobrinha, eu falo assim, eu vou poder contar, eu vivi tudo poder isso. Buscar. Tipo assim, poder trazer um dia ela pra cá, meus irmãos. A minha mãe veio recentemente. Então são coisas que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Da cidade pequena, lá do interior, 5 mil habitantes. E hoje em dia, assim, é possível, indiferente de qualquer coisa. Eu falo assim, se eu já consigo fazer isso, eu consigo fazer muito mais. Né? Então, acho que é você viver essa experiência, você não deixar as pessoas colocarem pedras no seu caminho ou bloquear os seus sonhos. Tipo assim, vem por você. Se a pessoa não quiser vir, você fala assim, não vou. Não vem você. Vem você, viva isso, viva a experiência. Acho que é a melhor coisa. O intercâmbio é fantástico. Se você falar pra todo mundo fazer, faça o intercâmbio mesmo. Você decide fazer uma semana, um mês, 6 anos. Mas aí faça. É com você. Aí é com você. Mas faça, vem e viva isso. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Quer seguir o Dalvan? Você só vai aqui na descrição. O link dele vai estar aqui embaixo. Segue ele. Vai ser maravilhoso. Gente, é incrível. Sabe, ele tem muita informação boa e rica, né? Sim. Pra gente, pro intercâmbio. É muito legal. Vai lá, segue. Informação rica. Não que eu sou rico, tá? Nenhum de nós somos. Olha a conta pedindo socorro. Tá? A gente só tá aqui vestidinho bacana, mas é tudo pênis. Amor, dá 5 contos na pênis ali, a gente compra um negocinho. Salário é que nem gota em chapa quente. Só vai embora. Não tem medo. Mas, gente, isso aí a gente vai dar uma entrada de depressão. A gente vai levar na terapia, mas tá tudo bem. Exato. E ó, então já segue ele lá. E pra você que tá assistindo a gente, curta, comenta, compartilha. Em algum lugar tem o quê? Um sininho, se inscreva no canal. Ai, gente, eu sou muito emocionada de falar isso. Aqui, ó. Adoro. Aqui, ó. Ai, eu sou muito enjoada. O dedinho nem desce mais. A gente viveu pra 2 coisas, pra gente falar. Todas essas coisas do YouTube pra falar tudo junto. Cuida.
Agora a gente espera lá no Spotify, porque a gente vai continuar com o Dalvan lá. E antes disso, a gente vai falar da dica de hoje, que é maravilhosa, porque assim, ó, todo mundo aqui rebola a raba com ela. Se você tá aqui já, a gente fazer esse intercâmbio, que aí, ó, aquele momento de dança, de se conectar com você mesmo, a gente tem a melhor dica. A Mari Ribeiro. Mari Ribeiro, gente. Dalvan também participa das aulas da Mari. Participo, os stories dele hoje estavam mostrando a aula de ontem. Exato, verdade. Ai, que delícia, é muito bom. Então, se você quiser ir rebolar um pouquinho com a gente, ou com a Mari, ou com todos que estão lá, vai lá, entre em contato com a Mari Ribeiro, porque é maravilhoso. E é isso. Beijo, seus mala!